Eu queria que você falasse um pouquinho, tá? Se você puder, de banca organizadora. Tá? Eu queria que você tecesse alguns comentários sobre VUNESP, Tá. CESP, SEBRASP, Tá. FGV. Se você puder também, que faz tempo que não sai Carlos Chagas. Carlos Chagas já deu uma fugida aí dos concursos públicos. Se você pudesse falar um pouquinho. Massa. Ó, aqui eu tenho mais experiência, que eu tenho realmente um know-how, assim, que eu conheço de cabo a rabo é a VUNESP. O lance da VUNESP, ela começou sendo uma banca bastante objetiva. Então, por exemplo, questões de direito. Ela dava o enunciado do próprio artigo e cobrava nas alternativas se, por exemplo, sei lá, ela dava o enunciado de crime de peculato e nas alternativas colocava isso aqui é corrupção, peculato, concussão e tal. Era uma banca bem objetiva na parte de direito. Essa VUNESP acabou. Essa VUNESP morreu. Impressionante. A VUNESP, na parte de direito, ela está começando a ficar bem parecida com a FGV. Questões mais contextualizadas. Então, antes, peculato, ela colocava o enunciado do crime de peculato e nas alternativas perguntava se era peculato. Agora, o que ela vai fazer? Ivan, funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, precisando imprimir documentos pessoais em casa, pega a impressora da repartição, leva para casa e utiliza. Então, assim, ela vai construindo o enunciado, uma historinha, e aí vai perguntar nas alternativas qual o crime cometido. Então, hoje em dia, a VUNESP é uma banca de contexto nas matérias de direito e em todas as outras matérias. Não é uma banca mais objetiva assim, ó, pá. Deixou de ser o copia e cola, né? Deixou de ser o copia e cola. Ivan, então eu preciso necessariamente estudar doutrina e jurisprudência? Não. Essa é outra coisa que a galera confunde muito. A VUNESP começou a cobrar doutrina. No TJ, a VUNESP realmente cobrou 2 questões de doutrina, e aí eu briguei muito até nos vídeos que eu fiz, dizendo que essas questões são nulas, porque o edital de escrevente fala em legislação, não poderiam cobrar doutrina, e eles cobraram classificação de crime. Se era crime formal, crime impróprio, de mão própria, eles cobraram uma parte de classificação de crimes. É sacanagem. É sacanagem, porque não está na legislação, não dá para você saber se um crime é próprio, de mão própria, sem estudar uma doutrina de direito penal. Então eu briguei muito, inclusive, tentamos anular essas questões, a VUNESP não anulou. Não, eles são filhas da mãe, eles não anulam. E aí por isso que a gente agora está explicando para os alunos da Brabo essa classificação de crimes. A gente inseriu no material uma parte de classificação de crimes também, para deixar a galera bem preparada. Porque também não adianta ficar batendo de frente com a banca. Se ela começou a cobrar a classificação de crime, vamos colocar a classificação de crime. Isso pega até mal para vocês, cara. Você vê, a gente comprou o cursinho de vocês não me deram classificação de crime. Então, a gente tem que colocar... Agora a gente inseriu classificação de crime exatamente porque a VUNESP começou a cobrar. Então, a gente não discute com banca. Banca, mesmo fora do edital, colocou classificação de crime, a gente coloca para o aluno ter a capacidade de acertar a questão, mesmo que a gente ache tá errado. Não pode cobrar em direito penal doutrina se o edital não vem doutrina. Então, banca VUNESP é uma banca um pouco mais objetiva, mas agora ela tá menos objetiva do que antigamente. Ela já tá mais contextualizada. FGV já é uma banca que cobra muito pesado português. Português da FGV, quem sabe, sabe aí, ó. A galera que comenta português da FGV é muito pesado realmente, e é uma banca já de muito mais contexto. Eu acho uma banca mais difícil que a VUNESP, pessoalmente, por conta do peso de português e das outras matérias terem bastante contexto também. Ela fez oficial de promotoria, né? Fez oficial de promotoria um adendo. Ela fez uma lambança na prova de digitação. Puta, eu vi isso daí, que elas ela deu conta de anular a prova de digitação. Foi assim, um erro grotesco da VUNESP. Foi bem pesado mesmo. Teve aluno nosso que tava... FGV, né? Tinha aluno nosso que tava amamentando, era lactante, ficou 10 horas esperando a digitação. E aí parece que o texto vazou, e parece que era o mesmo texto de digitação para todo mundo. Então o cara que fez primeiro a prova vazou o texto, o cara que ia fazer por último já sabia o texto que ele ia digitar, então ele poderia ficar enfim, a FGV errou, tanto que a prova foi anulada. Então fez uma lambança aí na digitação. E aí, do TSE, inclusive, tem a chance de ser a FGV. Quem está se preparando para o TSE, informação quente, pode ser a FGV, ou a CESP também, é uma banca que está correndo ali. CESP Sebrasp é uma banca que geralmente faz 120 questões de certo e errado, né? Um modelo de banca diferente da VUNESP e da FGV. Ivan, tem A, B, C, D e E na CESP? Tem, mas é mais raro. Geralmente 120 questões, certo e errado. E o lance é que a CESP tem o esquema de uma errada anula uma certa, né? Então você já precisa ter uma certa estratégia. Eu sempre falo, FGV e VUNESP, você chuta. Você não sabe, você chuta.
A gente tem até algumas estratégias de chute que a gente explica lá para os nossos alunos. Agora, CESP, eu já não recomendo que você chute se você não tiver a menor ideia do que aquela questão quer dizer. Porque aí, se você chuta e erra, você anula uma questão que você errou. Então, CESP Sebrasp é uma banca totalmente diferente. Né? Eu sempre recomendo a galera, estuda bastante as matérias do ponto de vista objetivo. Ela pega um pouquinho de doutrina e jurisprudência, a depender do edital, mas são enunciados curtos, né? Então, você precisa lembrar conceito. Eu acho que CESP e Sebrasp é uma banca muito de conceito, porque ela traz frases conceituais, você sabe saber se está certo e errado. Você está julgando. Você está julgando o enunciado. Para mim é a mais difícil das três. E porque também tem esse lance de estar julgando, às vezes você bate uma insegurança gigantesca, porque você fica com medo de todas as questões terem uma pegadinha. E aí você fica com vontade de não assinalar nada. Aí você também não pode ficar Aí você também não pode ficar sem marcar. Então, se eu não me engano, o MPU, em algum ano aí foi CESP, Sebrasp. Sim, eles faziam. O MPU era CESP, Sebrasp. E a FCC é uma banca que eu confesso que eu nunca trabalhei com ela. Não manjo muito. Ela tá bem afastada dos concursos que eu atuo, preparando a galera. Né, Rogério? Tem bem tempo que não ouço falar. Ela retraiu bem. Eu trabalhei já com o Instituto AOCP. A AOCP também é famosinha. Putz, com o Suplan em Minas tem bastante. Instituto com Fumarc, Suplan, né? Fumarc. Agora, FCC... Nunca trabalhei em nenhum concurso com ela. Nunca fiz concurso, aliás, FCC. Então, eu fiz muito. E o Rogério, a gente fez muito, né, Rogério? Porque ela fazia todos os tribunais. Ela era muito forte, né? O último TRT que eu fiz foi em 2018. Foi FCC, né? Acho que foi o último concurso grande, assim, de tribunal que ela organizou. É que assim, ela papava tudo. Aí veio a FGV, cara. A FGV ela começou a papar tudo agora de concurso. Fatia boa, né? A VUNESP agora ela também está começando a papar um monte de concurso. Né? Eu acho que a tendência agora é a VUNESP crescer bem. Que a GV tem cometido uns erros meio bobos. Estão cagando muito, cara. E esse do MP da digitação, eles erraram feio. Vacilo. E a VUNESP, sabe o que eu acho incrível? Que você falou que agora estão contextualizando mais, eles estão... Deixando a prova mais difícil, ainda assim os caras tiram 90 e pouco, né, cara? É impressionante, cara. Você... eu fiz 93 e gabaritando direito e assim, a galera faz 100 pontos na prova. O pessoal tá muito forte hoje, tá né, muito. Cara? É isso que eu falo. O nível tá muito alto, né? Esse é o lance. A gente sempre fala, precisa fazer cursinho para ser aprovado? Não precisa. Mas, puta, um cara que tá estudando com... Por exemplo, entrou nosso aluno da Brabo lá, ele vai ter orientação do Matheus, que foi aprovado em primeiro lugar no TJ. Minha orientação, aprovado com 93% do TJ. Douglas Oliveira, escrevente do TJ. Bea Laguna, escrevente do TJ. Douglas, que foi o nosso aluno, diferente do Douglas Oliveira, escrevente do TJ. Marco, aprovado no TJ. Então, assim, só a galera do TJ, uma galera do TJ te orientando ali. Então, você vai estar num ambiente que você vai estar à frente do cara que não tem orientação nenhuma. Então, o concurso público hoje ficou um jogo profissional. Profissional, né? Profissional. Não tem mais lugar para bobinho, não. Não tem, né? Não tem. Por isso que a gente fala, galera, se você tá em dúvida ainda, não tem problema você mudar de área, você mudar de nicho. Se o TJ te interessa, cara, depois de toda essa explicação aqui do Ivan, pelo menos pensa um pouquinho se você pode fazer o TJ, né, Rogério? Vê lá, acessa lá, vocês estão vendo aqui o canal do Ivan, cara. É assim, eles vendem cursos lá, mas, mais de 300 aprovados no TJ. A gente está falando só de TJ, então não é qualquer curso, né? Exato. E se você tem condições, não fica segurando. É um investimento, cara. É um investimento. Mas é um investimento que não é certeza, cara. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã com a gente. Você está investindo. Total. Mas se você fazer esse investimento valer, a chance de passar é grande, né, cara? E é o que o Ivan falou, né, cara? Esse investimento pode te poupar um tempo precioso aí. Então, vale investir, sim. É isso mesmo.